A paz do Senhor, mulheres fortes em tempos difíceis. Nós estamos no nosso 8º episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. O Senhor tem feito maravilhas, aleluia, através desses podcasts. E dia de hoje não vai ser diferente. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. O Senhor tem algo especial para você nesta tarde. E nós estamos com uma convidada especial, uma convidada de honra que o Senhor nos trouxe, nos apresentou. Eu sempre digo aqui que o Senhor, Ele une propósito. E eu creio, aleluia, que nesta tarde ela vai ser instrumento da parte de Deus para liberar algo para você, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos com a convidada Renata, né? A Renata é comunicadora digital, influenciadora e tem sido um canal de bênção para muitas mulheres. Para você entender o quanto que essa ferramenta da internet pode alcançar muitas mulheres se eu e você soubermos usar. Seja bem-vinda, Renata, em nome de Jesus. Obrigada, é uma honra estar aqui para glorificar o nome do Senhor e para dar ainda mais voz, né, a tudo que Ele tem feito na minha vida e por nós mulheres, né, é uma grande honra estar aqui com você. Eu já seguia o Instagram do podcast, acompanhava já as convidadas que vinham aqui, já fui muito edificada na minha casa também, então eu falo, mulher, segue acompanhando, compartilha com as suas amigas, porque as palavras que aqui são faladas ecoam e chegam até corações que estão em suas casas esperando por uma palavra de avivamento. Glória a Deus. Renata, conta pra gente, quando você recebeu o convite do podcast, o que você realmente pensou que seria? Gente, eu fiquei muito feliz. E no fundo, eu posso falar que no fundo eu sabia que eu ia vir? Eita! Eu não sei, de alguma forma. Quando eu comecei a seguir, o Senhor, o Espírito Santo, ele vai falando, né? E aí eu senti que eu iria vir. E ele me mostrou, né? Eu tava lá e eu comecei a seguir. Eu falei, vou seguir, vou acompanhar. E eu acho que um dia eu vou estar lá também. Glória a Deus. Que bênção, é viu, uma mulher? bênção, porque Olha, realmente, assim, eu vejo verdade no que você faz, viu? sim, sim. Vejo verdade. Isso é muito bom. Glória a Deus. O Senhor é fiel e tem sido fiel conosco, né? Renata, Amém. fala para nós um pouquinho da tua caminhada, um pouquinho do teu testemunho, né? Eu acompanhei você pelo Instagram, né? E eu vejo o quanto você tem sido instrumento para algumas mulheres, da forma, né, que você se expressa, da forma que você traz essas mulheres, né? Conta um pouquinho, como que foi a tua caminhada, né, para você aceitar Jesus, para você firmar verdadeiramente, porque nós sabemos que hoje o mundo oferece muitas coisas, né, para satisfazer a nossa carne, mas para nós permanecermos na fé genuína que o Senhor nos chama, é difícil. Conta pra gente um pouquinho, para essa mulher que está aí nos assistindo. Tudo que muito vale, né? É difícil. Eu sou a Renata, vou me apresentar brevemente. Sim. Eu sou a Renata Félix, eu tenho 38 anos, sou nascida gaúcha, em Pelotas, gosto muito do meu Rio Grande do Sul, tenho orgulho de falar que nasci lá e sou filha de José e de Maria, os meus pais. Meu pai já está guardado com o Senhor, minha mãe ainda está vivendo, graças a Deus, vivendo uma vida hoje de libertação, eu diria. E eu sou uma menina ainda, me considero uma menina ainda, estou aprendendo muito. Eu sempre tive grandes sonhos. Quando eu era criança, né, a minha avó falava que eu conversava muito e brincava que estava fazendo jornal. Naquela época não tinha Instagram, não tinha redes sociais, então a gente brincava mesmo de televisão, né? Na nossa infância, era programa da Eliana, Mara Maravilha, né? Era isso. Mas eu fui uma criança que, eu sempre gosto de falar isso, para mães, principalmente, né? O meu Instagram lá, a maioria são mulheres, né? 93% do público é feminino. Então, todas as nossas escolhas, elas reverberam nas nossas crianças. Então, nós, como mulheres, temos que ser muito sábias nas nossas escolhas, no nosso casamento, no nosso trabalho, em tudo que fazemos. Eu tive uma infância muito difícil, né? Então, assim, quando os meus pais se separaram, dali em diante as coisas não foram fáceis. Então, desde pequena, o inimigo vem tentando roubar a minha identidade, né? Eu fui espancada com 4 anos, eu quase fui à morte pelo meu padrasto.
Eu tive que ir morar com a minha avó, né, muito nova. Então eu senti a dor do abandono, a dor da rejeição. E essas coisas fizeram com que a minha adolescência e a minha juventude não fossem fáceis. Eu tive escolhas muito erradas, né? Eu tive eu buscava amor e atenção em tudo e em todos. Então, eu fui uma menina que beijou na boca muito cedo. Eu fui uma menina que fumou cigarro muito cedo. Eu entrei no mundo do nada a ver, isso tudo bem, né? Isso é permitido, isso vai me fazer feliz. Eu sentia um vazio muito grande e tentava preencher no mundo. Até que, com 16 anos, eu lembro que eu cheirei cocaína pela primeira vez numa festa de rock and roll e do lado de um cemitério. As trevas, elas estavam me rondando desde pequena, né? Mas, como o meu nome diz, Renata é renascida, né? E o Senhor tinha outros planos. Eu creio que tudo que eu passei desde a minha infância, eu lembro de pessoas me levarem a... Eu nunca conheci muito de Deus assim. Eu sabia que Deus existia, que tinha um Deus criador. Mas a espiritualidade, a minha, as pessoas me levavam no culto, me levavam na igreja católica e me levavam para tomar um passe, me levavam no terreiro de macumba. Eu lembro de bater cabeça no congá, quem é, né, do candomblé faz isso, mas eu era uma criança que estava vendo um adulto fazer e eu ia fazer igual. Só que naquele momento estava abrindo brechas para o inimigo, né? As pessoas, Sim. Os adultos que estavam ali responsáveis por mim, eu não os culpo, eles também estavam em engano. Mas nesse momento, ali estavam sendo abertas brechas na minha vida. O inimigo estava tendo onde entrar, né? E eu creio que por muito tempo eu fui realmente escravizada pelo inimigo. O inimigo me tirou tudo, inclusive um filho, porque depois de todas essas buscas, eu sempre buscava, eu tive muitos namorados e eu não namorava, eu já casava, já juntava. E aí, numa dessas, eu me dei muito mal, muito mal. Falei que do vício da cocaína e eu entrei no vício do crack. Então, eu perdi tudo que eu tinha. Casa, carro, tudo. Nós vendemos tudo que tínhamos ali. E eu descobri que estava grávida no meio de tudo isso, né? Hoje eu tô falando, eu nunca falei isso em programa nenhum, mas o Senhor me permitiu falar hoje porque eu sei que hoje é para tratar com mulheres que estão passando pelo cativeiro do vício, sabe? Eu sei que tem mulheres que precisam ser libertas. E então, quando eu passo por isso, eu perco a guarda do meu filho, que hoje tem 16 anos, então essa história já tem, né? Botando a gestação junto, tem quase 20 anos, né? Tudo que passou, assim, desse tempo de prisão mesmo. E eu sempre tive, digamos assim, visão aberta e ouvidos também. Então, quando usava, eu via demônios, via coisas. Eu tentei suicídio diversas vezes, mas em nenhuma delas eu fui adiante, porque eu acho que o Senhor permitia que eu visse para ver para onde que eu iria, sabe? Para onde que eu estava colocando a minha alma ali, para onde que tudo ia acarretar, né? Então, o que acontece? Eu vou e peço para minha avó me internar. Eu perdi a guarda do meu filho foi para um abrigo. A minha ex-sogra conseguiu pegar a guarda dele depois de um certo tempo. E eu pedi para minha avó, eu falei, eu quero me livrar disso. Então, a minha avó vai e me interna num hospital espírita, que é o único lugar que tem lá na minha cidade, que é um hospital que faz um tratamento de mulheres dependentes químicas. Sim. E aí eu tava lá. Meu Deus, foi assim. E tinha mulheres lá também que estavam pelo mental, né? Depressivas, muitas mulheres com grandes sequelas também, mulheres que que sofreram abusos, né? E era um ambiente muito pesado, assim, sabe? Você sentia, assim, muito peso. Eu dormia à noite, eu sentia uma perseguição, eu ouvia coisas lá dentro e eu sabia que eu não estava só no efeito da abstinência, sabe? Sim. Porque tem a abstinência. Eu lembro quando eu cheguei, eu deitei naquela maca, a enfermeira me deu um remédio e eu falei assim, ai, tomara que eu não acorde. Meu Deus. Tomara que eu não acorde, porque eu queria me livrar daquilo, sabe?
eu queria me livrar, mas eu acordei. E acordei, e parecia... Quando eu vejo filmes de cadeia, eu lembro, assim, parecia uma cadeia. Nós tomava banho gelado, pelada, todas as mulheres juntas. Nós usávamos roupas que a família mandava, muitas ali já estavam abandonadas há anos. E uma vez eu fui... E eu, assim, mesmo estando lá, o Senhor me usava, porque eu chegava a mulheres piores que eu. Eu estava lá só pelo vício, e era assim, só, né? Mas eu não tinha nenhuma doença mental. Então, chegavam mulheres que estavam muito transtornadas, mulheres com doenças mental. Tinha uma menina que dormia na cama comigo, eu cuidava dela. E eu ainda conseguia cuidar de outras. Eu falei, mesmo lá, mesmo no vale, né? Passando Sim. pelo vale, eu passei pelo vale da sombra da morte, realmente. E eu lembro que um dia eu escrevi no teto do fumódromo, que lá o cigarro era liberado. E aí eu escrevi, eu falei assim, eu aqui nunca mais. Mal sabia, eu já estava profetizando, né? Porque Sim. eu não queria voltar para o vício da droga. Quando eu saio já com uma certeza de que se eu voltasse para o mesmo ambiente, se você sai e volta para o mesmo ambiente, você adoece novamente. É verdade. Então, essa já é uma chave que você pega aí. Não volte para onde Deus te tirou. Verdade. Olha para trás, não olha com saudade. Olha assim, dizendo, foi livramento. Aleluia. Então eu cheguei e eu tinha pouca coisa. E o pouco que eu tinha eu vendi e fui embora daquela cidade. Porque eu precisava sair de lá. E aí eu conheço meu marido em Florianópolis, né? Cortando um baita pedaço da história para caber aqui hoje. Aleluia. Mas para honra e glória do Senhor, né? Eu tive um outro relacionamento, tive um outro filho. E aí depois eu passei... realmente passei o pão que o diabo amassou nessa minha vida. Meu Deus do céu, o Senhor tinha muito propósito. E aí, eu com um filho pequeno, que eu fugi, né? Tenho marcas no corpo até de agressões. Eu fugi e eu falei, não quero saber mais de ninguém. Meu Deus. Mas o Senhor colocou o André na minha vida. Então, quando o Lúcio tinha quase um aninho e pouco, ia fazer 2 anos, eu conheci a André. E eu fugia de André. Eu falava, não quero mais. Deus, não quero. Mas ele falou assim, olha, eu me apaixonei primeiro pelo seu filho. Depois por você. Aleluia. Eu quero ser pai dele, eu quero casar com você, eu quero tudo isso, né? E ele é cuiabano. Por isso que eu vim parar em Cuiabá. Glória a Deus. E aí a gente veio pra cá. Então, assim, o Senhor me tirou realmente da minha parentela, me tirou de lá, me trouxe pra cá, porque aqui era onde eu ia ser curada, aqui é onde o propósito, né, do chamado dele ia fixar, né? Aqui é onde eu ia ter mais 2 filhos. Então, eu tenho o Joãozinho, o Bernardo, o Lúcio e o Diogo, que ainda não mora comigo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Mas eu tenho 4 meninos. Dizem que é a mulher que muito sofre tem filho homem, porque eu ganho muito amor deles, eu tenho certeza, né? Então, aí, eu tô aqui em Cuiabá e cheguei aqui sem conhecer ninguém. E o que eu usei, né, para conhecer? Eu usei esse celular, né? Meu Deus. A rede social, né? Usei a rede social para poder conhecer as pessoas. E para mostrar, assim, para quem tava lá, que falava assim, isso não vai ser nada, não vai ter nada. No fundo, eu queria era mostrar. Não, eu tô legal, eu tô bem. Porque eu tinha manchado a imagem da minha família, eu tinha sujado tudo, né? Eu tinha perdido o amor próprio, quem dirá o amor pelos outros? Então, na vinda para cá, eu tive a certeza de que aqui seria o lugar, o ambiente, de que a minha vida ia ser o recomeço, Eu amo muito Cuiabá, gosto muito dessa Glória a cidade. Deus. Eu sei que aqui muitas mulheres ainda vão, né, conhecer do Renata, Senhor. meu Deus, me emocionei aqui. Olha, sabe, meu coração se alegra quando eu tenho a oportunidade. Eu falo que é dividir a mesa e compartilhar, né, um pouquinho do testemunho. E às vezes você tá aí, mulher, ouvindo esse testemunho, né? Olha só, tudo que ela passou. Ela poderia, né, não se levantar. Ela poderia ficar trancada no quarto, né? Poderia colocar, né, essa agressão na infância como algo que não, eu sofri na minha infância, né? Eu fui abandonada e não tem esperança. Não, você fez diferente. E sabe o que eu acho lindo? E compartilhando aqui com ela,
é que ela resolveu ajudar outras mulheres que talvez estejam passando pela mesma situação. Então, entenda uma coisa, tudo que você passou, mesmo você não entendendo, foi permissão. Ah, mas como? Sim, o Senhor não permite nenhuma folha de uma árvore cair sem a permissão dele. Eu sei. Então, É tem verdade. propósito. Às vezes o Senhor estava te preparando para algo maior, né? Ah, mas por que eu? Mas, Senhor, tantas, mas por que eu? É porque quando o Senhor escolhe, Ele conhece o coração. Amém. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. E por muitas vezes nós não entendemos isso, aí nós murmuramos, nós questionamos e não passamos pelo vale. Mas eu creio que nessa tarde é um propósito de Deus você estar aqui. Amém. E sendo boca de Deus para essa mulher que está nos assistindo. Sabe? Quando nós achamos que é impossível, o Senhor entra no cenário. É E eu verdade. creio que foi isso que aconteceu na tua vida, né? Trouxe você para Cuiabá, apresentou o esposo, né? Filhos maravilhosos. Meu Boaz. Isso, Boaz, isso mesmo. Meu Boaz. E eu creio, né, que Deus tem muita coisa para realizar com você e através de você, Amém. né? Só continua, continua. O segredo é permanecer. Isso. Sabe quando vem a tempestade e o barco vai para o lado direito, esquerdo, mas você sabe que tem alguém lá dentro. Às vezes até dormindo, mas ele está no controle. Tá. Porque até o silêncio de Deus é resposta. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória Renata. a Deus. Renata, fala pra gente. Eu tava vendo na internet, né, um vídeo, né, que visualizou muito, né? Eu até vi aqui que ela fez. Virou capa do meu virou capa. devocional. Fala pra gente. Eu vi, olha, eu tava mostrando pra nossa irmã, né, que Sim. ela falou: "Meu Deus, olha, meu corpo tá arrepiando, pastor". Eu falei: "Olha só, né? O que você sentiu depois de você ter visto aquilo?" Porque eu falo assim que o Senhor te deu essa visão. E como que é importante que no momento ela gravou, sabe? Naquele momento, porque muitas pessoas podem falar, é fake. Não, não. Mas você Verdade. sabe que verdadeiramente foi algo que o Senhor apresentou para você ali. Foi uma maravilha do Senhor, né? Eu sou uma apaixonada pelo céu, eu tô sempre muito olhando pro céu. E quando eu era criança, eu queria saber o que tinha lá do outro lado, né? Agora eu sei, glória a Deus. E aí, eu tava muito, assim, esse ano já foi um ano que eu falei, esse ano eu vou ser crente, quero ser minha irmã do manto esse ano, por favor, Senhor. Então, desde o início do ano, eu já estava caminhando com outras mulheres de Deus, né? Que é uma coisa que quando eu converti, eu batizei em 2022. Sim. E aí, mas eu andava muito sozinha. E a gente não pode andar sozinha não, minha irmã. É verdade. Não anda sozinha. Ovelha desgarrada, lobo anda lá açoitando pela volta. Então eu andava muito sozinha, então era coisas que às vezes eu ficava, mas eu acho que nem é tão legal assim ser crente, né? Porque agora eu aceitei Jesus, meu Deus, o que eu faço da vida? Mas é bom demais, Sim. né? Mas o Senhor, ele vai nos moldando, né? Vai moldando. Então esse ano era um ano decisivo na minha vida. Eu falei, 2025 eu vou colocar minha fé, minha espiritualidade, minha família vai andar, minha casa vai mover conforme a vontade de Deus. Eu já tinha visto tanto Deus fazer tantas coisas, né? Mas ainda ficava naquele foguinho de palha. Não, eu queria fogueira mesmo, né? Sim. Então, aí quando eu chego nesse dia que antecedia a Páscoa. Então, a gravação do vídeo do Senhor nas Nuvens foi no dia 19, no sábado. E o Senhor é especialista em usar sábados, tá? Se você ler a Bíblia, aí você vai ver que o Senhor curava no sábado mesmo, todo mundo falando que não era permitido, né? Então, o Senhor, ele se mostrou a mim, que estava ali. Realmente, eu estava quando você falou do coração, muitas pessoas me olham e falam assim, nossa, o Senhor escolheu você que você tem o coração puro. Gente, eu recebo, realmente, meu coração é do Senhor e eu tenho deixado ele moldar. Então, quando eu chego nesse lugar, que é uma fazenda na divisa com Poconé, na entrada ali, estavam muitas famílias, né, lá, divertindo, feriado de Páscoa e tal. E chegamos na sexta. Aí isso foi no sábado. Na sexta-feira já estava lindo o pôr do sol. Meu marido me levou. Meu marido falou assim, essas coisas de pôr do sol que você adora ver, vamos lá ver.
esse negócio de céu. Ele fala, esse negócio de céu. André é engraçado. E aí, pronto, fomos lá ver. E tava lindo já, isso na sexta. Sim. Mais laranja, lindo, lindo. No sábado, tava o povo muito empolgado na piscina, bebendo muito. Era um hotel, né, gente? Sim. Eu tava lá. E o que a gente faz quando a gente é crente? Sim. E sabe o que eu fiz? Eu fui pro meu quarto, ajoelhei e orei. Com a porta aberta, vendo as pessoas que estavam lá naquela piscina, com um monte de família, era tudo família, né? Eu falei, Senhor, nos cobre, né? Orei ali, fiz uma oração bem de coração mesmo, bem verdadeiras, todas as minhas orações são, mas essa foi em específico por aquelas famílias que estavam ali. E nisso, e fui pra rede. Aí deitei na rede, tinha um arco-íris, uma chuva fininha, tava o céu me chamando, eu digo, vou dar mais uma volta. Aí meu marido falou, não, vamos dar mais uma volta então. Fomos até um lago, eu tenho um vídeo desse lago, fomos até o lago. Eu não vi nada naquela hora. Sim. E o céu foi girando, né? O pôr do sol foi, a terra foi girando. Chegou até o outro ponto do lago, era aqui. Aqui na porteira da saída da fazenda tinha um campo de futebol. A gente tinha que vir embora no sábado. Então, quando a gente entrou dentro do carro e tá indo. Eu podia ter ido embora mais cedo, mais tarde, né? Mas foi exatamente às 17h40 e poucos ali. Quando eu olho, tava eu, a Vânia, que me ajuda a cuidar das crianças, né? Os 3 meninos e a André dirigindo. Quando eu olho pro lado, assim... Meu Deus. Eu olhei, e foi exatamente assim que eu olhei e falei assim, Jesus! Vânia! Todo mundo depois virou até um meme. Vânia! Aí eu falava, Jesus, olha isso! Aí Jesus olhando o próprio Jesus, né? Não tinha como gravar. Tanto que o vídeo que eu gravei foi de 13 segundos. Aí eu tenho mais 2 fotos, um vídeo de 3 segundos, assim, muito rápido. Porque a glória tomou conta de mim, sabe? Eu me senti meio que engasgada. Eu não consigo explicar, assim, humanamente a sensação. Mas é quando o peso da glória do Senhor realmente nos toma, sabe? E aí eu fiz... E soltei o celular e só fiquei olhando, adorando ali por uns minutos. Meu Deus. E foi a coisa mais extraordinária que eu vi na minha vida, em toda a minha vida que os meus olhos puderam ver. E poder compartilhar com quem está em casa e mostrar, assim... Se você não está crendo, começa a crer. Verdade. Sinais e maravilhas estão aí para nos mostrar, né? Sim. E foi tremendo. E logo em seguida, ainda mais profético, foi que atravessou uma raposa na nossa frente. E eu falei assim, meu Deus, o Senhor está falando ainda. Foi o trajeto todo, foi muita entrega. Durante o trajeto, o Espírito Santo, o Senhor ali fez em mim coisas que anos de conversão não tinham feito. Meu Deus. Num dia. E não só em mim, porque ele fez em muitas pessoas. Glória eu recebi a Deus. muitas mensagens, né? De gente acamada em hospital, de mulheres que estavam já pensando em tirar a vida, de pessoas que não tinham fé, eram ateus e agora estavam ali vendo. E quando eu postei o vídeo, eu falei, até a frase que está aqui, seja vista a sua glória em toda a terra. Foi e postei, soltei o vídeo. Gente, já está em mais de 15 milhões de visualizações, né? Eu ganhei uns 12 mil seguidores com esse vídeo. E não é todas as pessoas que vêm que seguem, né? Sim, é sim. normal, isso é normal. Mas alcançou nações. Gente, quando aquele vídeo repercutiu, o Senhor já tinha me dado uma palavra que eu iria a nações para honra e glória dele. Deus. E ainda vou com os meus pés. Aleluia. Mas antes de ir com os meus pés, eu já fui, né, levando a palavra dele. Esse vídeo já foi tocando corações em muitas nações. Falei com gente, aprendi inglês ali no básico, Meu não Deus. sabia, às vezes usava o chat GPT, gente na Turquia, na Ásia, no Japão. Esse vídeo é divulgado em muitos lugares. E sabe o que eu acho tão interessante? Que foi em minutos, sabe? Porque assim, o Senhor, quando Ele quer nos revelar, Ele é assim, ó, naquele momento, você falou assim que foi no momento que você estava indo embora, sabe? Você parou, olhou, eu creio assim que naquele momento o Senhor disse, né? Olha aqui, sabe? Você gosta tanto de céu? Então vem cá ver uma coisa linda. Você tá entendendo? E é isso, nós precisamos entender que
O Senhor, Ele nos escolhe para um propósito, como ela disse, né? O Senhor já tem uma promessa na vida dela para alcançar nações. Mas antes disso, o Senhor está usando ela nessa ferramenta, né? Que o Senhor colocou nas mãos dela, confiou, porque eu digo para vocês, muitas pessoas não entendem o tanto que a internet hoje pode alcançar vidas e pessoas, se nós pudermos usar como boca de Deus. Que forte o testemunho da Renata. Meu Deus, eu tô aqui impactada. Não sabe? tínhamos combinado nada, né, pastor? Nada, eu conheci ela hoje, né? Meu Deus, olha. E assim, e Deus vem me moldando, né? Então eu tenho cada vez mais buscado servir, sirvo na minha igreja amada, que é a IB Paz do Cochipó, sirvo lá na mídia, né? O dom que eu tenho, que o Senhor me deu da comunicação, então eu coloco à disposição do reino, tudo que eu venho aprendendo no marketing, essas coisas, gravação, vídeo, tudo para poder ajudar na mídia agora da minha igreja. Tenho feito curso de intercessão, Glória né? Tenho colocado em prática. Eu tenho um grupo que chama Aviva Elas. O Senhor me deu esse nome também. O Senhor me pediu Aviva Elas no digital, através do digital. O Senhor falou comigo. Então eu tenho ali mulheres que vêm, pedem uma palavra, às vezes estão machucadas, feridas, né? Estão pensando no fim, mas eu fui uma mulher que passou pelo fim, né? Eu tive lá na porta do final. E mesmo assim, o Senhor teve misericórdia de mim, né? Ele é bom o tempo todo. Tudo que eu passei, eu nunca desejo mal para ninguém. Uma coisa que eu aprendi foi perdoar, porque a gente só avança quando a gente libera o perdão. Verdade. Então, tudo aquilo que te feriram, que te magoaram, tudo que tenham feito a você, que nessa hora você está pensando, então você vai e coloca diante do Senhor. Se você tiver uma irmã que você possa confessar para ela ou no seu pastor, é ótimo. Mas se você não tem, se você está agora vendo, você chega diante do Senhor. Você ora no seu secreto. Uma coisa que eu aprendi secreto é o momento que todos nós devemos ter. Se você precisa perdoar alguém, entre em secreto e libere esse perdão. Livre-se desse peso. Muitas vezes você está carregando um peso que não é seu. É difícil? É difícil, mas é uma decisão. O perdão não vem pela emoção, o perdão vem pela decisão. Eu decido perdoar, eu decidi perdoar minha mãe, eu decidi perdoar o meu pai, mesmo depois de estando ele já sem vida, mas eu creio que eu deveria também liberar perdão sobre ele e por todas as pessoas que me fizeram mal, e eu me perdoo por ter feito mal a outras pessoas, porque eu também fiz mal a muita gente, né? Eu não sou nenhuma santa, eu busco a santidade todos os dias, eu tenho o meu momento secreto com o Senhor, então não deixe, não negligencie o seu tempo de secreto com Deus. Acorda na madrugada, é a melhor coisa que tem. Deus fala muito. Jejue, eu tô aqui agora de jejum, fiz, né, o jejum desde ontem, mas uma coisa que me abriu o canal entre o Espírito Santo, né, e aqui foi o jejum, a oração, a entrega verdadeira, porque o Senhor conhece tudo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está sempre conosco. Muitas vezes, eu tenho coisas que o Senhor faz que eu olho e penso, meu Deus, como? Como? Ele sabe os seus pensamentos, Ele te criou. Então, creia que nada do que você viveu é em vão. Não culpe a Deus. Muitas vezes as nossas próprias escolhas. Eu fiz muitas escolhas erradas, né? Que poderiam ter me tirado a vida, poderiam ter me colocado em uma situação difícil de sair. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de mim e eu honro o Senhor. Então, que essa semente, que hoje a palavra que o Senhor me deu para trazer aqui, foi inclusive, né, a pastora, eu falei, olha, o Senhor me deu uma palavra de Mateus 13, 20, sobre o semeador, a parábola do semeador. Então, o Senhor vem semeando. Então, basta a nós o quê? Nós temos que estar com a nossa terra disponível, o nosso jardim tem que estar aberto para o Senhor poder jogar essas sementes e para que essas sementes fixem na rocha que é o seu poderoso nome, para que ele possa assim te moldar e fazer de você uma árvore esplendorosa para a glória dele. Glória a Deus. Amém. Renata, olha que momento glorioso, sabe? Quero agradecer, né, a Renata, né, por esse momento maravilhoso. Que Deus continue te usando, que o Senhor continue Amém. Te levando, né, como instrumento da Amém. Parte de Deus. Disponível e continue sempre. Também levantando essas mulheres, porque eu creio
que o Senhor nos chama, não é pra gente nos sentir, não é para o nosso Nossa, ego. não é ego, não é. Porque se for isso, o Senhor abate, né? Mas é para que nós possamos ser instrumento de Deus para levantar outras mulheres, É verdade. sabe? E eu vejo isso em você. Eu vejo Obrigada, uma pastor. sinceridade muito verdadeira, Obrigada. sabe? Lealdade, humildade, um coração puro, Amém. reto, sabe? E muitas pessoas olham e julgam pela aparência, mas o Senhor, não. Ele, quando foi separar Davi, né, disse para Samuel, Samuel, vai lá e vai ungir o novo rei, sabe? Samuel olhou para a aparência, mas eu quero dizer algo profético nesta tarde para a tua vida. Amém. Que o Senhor chamou aquele que estava lá no campo, talvez esquecido, o pequenininho. E ninguém sentou à mesa enquanto ele não chegou. E foram os de casa que tiveram que honrar. E por muitas vezes nós precisamos entender que o nosso chamado é algo precioso. E você tem um chamado muito lindo. Deus te escolheu, mulher. Amém. Deus te separou. Amém. Sabe? Não deixe nenhuma voz opressora apagar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Amém. Só avance. Churianda, blá, blá. Só continue. Amém. Sabe? Só continue. Porque tudo que você passou é experiência para algo maior que o Senhor vai te entregar. E prepara, porque tu não vai ficar só em Cuiabá. O Senhor vai te levar em vários lugares e você vai contemplar os teus pés pisando até mesmo naquela terra que tu colocaste no teu coração. Porque o nosso Deus é Deus de surpresa, o nosso Deus é Deus de milagre. E nesta tarde, aleluias, receba da parte do Senhor, aleluias. Receba da parte do Senhor fortalecimento. Receba da parte do Senhor renovo. Aleluia. Para que você continue, aleluias, fazendo a vontade do Senhor. Às vezes tem um momento de angústia, tristeza, que nós somos carne, mas o Senhor te renova, aleluia. O Senhor te levanta. Então receba da parte do Senhor nesta tarde algo novo que tu tem pedido a Ele. Não tenha medo, só avance, porque eu estou contigo, diz o Senhor, esta tarde, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu estou escrevendo um livro. Em breve vai sair. Eu creio que no momento certo que o Senhor vai conduzir tudo, né? Mas palavras, eu vou chegar a lugares que eu não posso chegar pessoalmente, mas eu creio que muitas mulheres serão salvas, serão curadas, assim como eu fui. Porque para o Senhor não existe cadeia que Ele não possa romper, não existe coração de pedra que Ele não ponha vida dentro. Então creia, mulher, Deus tem muito mais. Não é só na minha vida, não é só na vida da irmã, é na vida de todas nós. Todas nós. O Senhor, Ele me mostra, muitas vezes quando eu estou em oração, Ele me mostra como a gente é preciosa. Como é preciosa. Eu lembro que acho que foi uma das primeiras visões que eu tive, assim, numa oração com outras mulheres. O Senhor me mostrava pedras preciosas, jaspes, diamantes, aquela vermelha, me fugiu o nome, rubis também. Então, ele fala como a gente é preciosa. Ele sempre manda um profeta me falar, filha, tu é filha amada. Eu falei, eu sou cheia desse amor e é esse amor que eu quero transbordar. Então, receba na sua casa, que você seja muito abençoada, que você veja com novos olhos, mesmo as dificuldades que você passa, seja grata em tudo que você tem. Eu sou grata à saúde dos meus filhos. Eu sou grata, muitas vezes, eu não tenho tanto dinheiro assim, mas o meu filho tá sem uma gripe, não preciso gastar para levar no médico. Então, o Senhor, Ele vai sempre movendo. Não nos faltará farinha, não nos faltará azeite. O Senhor vai fazer com que tudo
seja perfeito, para que a obra dele, a glória dele se manifeste e que você testemunhe disso na sua casa, na sua vida, para pessoas que ainda você vai alcançar. É uma honra estar aqui e glorificar o santo nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, Renata. Eu já quero te agradecer, mulher que tem nos acompanhado, que tem seguido o podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, né? Compartilhe, marque tua amiga, tua vizinha. Estamos lá no canal do YouTube, né? Assista, compartilhe, porque eu creio que você também pode ser o instrumento da parte de Deus para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu louvo a Deus por esse episódio e eu creio, aleluias, que outra semana nós teremos algo precioso também. Deus te abençoe, mulher, em nome de Jesus. Quero agradecer ao Ministério ADEMAC, quero agradecer, aleluias, a Laida Produção, todas as pessoas que têm apoiado, né, esse propósito, porque eu creio que é da parte do Senhor. Deus te abençoe, ó, e um beijo no teu coração. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.